pau quebrou na casa de Noca, o bambu gemeu, a jeripoca piou e a madeira de dar em doido desceu. Porque hoje eu vou contar a história do irmão Jorge Tadeu. Irmão Jorge Tadeu, que eu apelidei com o nome de Anturiano, irmão Anturiano, que é o nome dessa flor aqui atrás. A minha mulher diz assim: "Ah, homem, dá risada relaxada." Eu digo: eu não mando mexer com eu. Deixa eu colocar madeira de dar em doido aqui. Cara, essa história que veio de uma cidade que eu nem sabia que existia no Brasil. O Brasil tem muitas cidades. Nova Alvorada do Sul, que fica em Mato Grosso do Sul. E quem mandou essa história para mim foi o irmão Nengo. O amigo Nengo, que conseguiu chegar no meu WhatsApp. Um abraço, meu amigo Nengo e toda a sua família. Um abraço. A história de hoje vai ser uma história engraçada, mas também vai ser uma história para você refletir aqui no canal Pilastra das Verdades do Dia a Dia. Depois da vinheta eu conto essa história engraçada para você. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Eu quero agradecer a todos os amigos do canal, inscritos do canal, os que estão se inscrevendo. Sejam bem-vindos. Esse canal é um canal simples, mas é um canal alegre. É um canal que eu faço aqui também algumas comédias, trazendo algumas histórias verídicas, verdadeiras, e eu transformo numa comédia legal pra gente rir. É preocupante, mas tem hora que a gente tem que rir um pouco. Porque hoje eu vou contar uma história que chegou pra mim da cidade de Nova Alvorada do Sul. Nengo mandou pra mim a história. Né? Não fica aí. Fábio de Oliveira gosta. Ali eu gosto quando ele diz madeira de dar em doido, e ele diz, né? Não fica aí. Olha só. Preste bem atenção. Mas para contar essa história, vamos lembrar de um personagem que fez muito sucesso em 1992. Eu tive que pesquisar um pouco sobre uma novela da Globo, porque tem tudo a ver com a história daqui. 1992, estreou uma novela na Rede Globo chamada Pedra sobre Pedra. E quem era um dos protagonistas? Fábio Júnior, no auge. E o personagem chamava Jorge Tadeu. E tudo envolveu por conta desta flor aqui, que fez muito sucesso na época, que é uma flor chamada de antúrio ou antúlio, depende muito da região, mas é chamada de antúrio. Por isso que eu coloquei o nome, o irmão Anturiano, o Jorge Tadeu da igreja da região de Nova Alvorada do Sul. E o que aconteceu com ele? Jorge Tadeu
a novela, fez muito sucesso na época. Só que o Jorge Tadeu da novela morreu no capítulo 38 da novela. E quando ele morreu, segundo a trama, nasceu nas mediações da tumba dele, na trama, na novela, esta flor aqui. Esta flor. E quem era Jorge Tadeu na novela? Para você entender a história para onde vai chegar. Para condizer com o que eu vou falar aqui. Quem era Jorge Tadeu da novela? Jorge Tadeu, ele era um fotógrafo que chegou em uma cidade pacata na época, e ele começou a ter caso com mulheres casadas. E ele morreu. Mataram ele na novela. E aí nasceu esta flor, e segundo a história, as mulheres que mordiam esta flor, que parece que lembra um pouco um órgão genital masculino, e aí as mulheres ficavam desesperadas, e o fantasma de Jorge Tadeu voltou para traçar as mulheres dos coronéis. E aí por isso nasce esse vídeo, trazendo esse tema. E o tema desse vídeo é: a mendiga de Jorge Tadeu voltou a funcionar em uma igrejinha. A igrejinha Canela de Fogo. Canela de Fogo. Canela de Fogo de Nova Alvorada do Sul. Mas para isso, eu preciso que essa mandinga funcione aqui. Funcione aqui. Eu preciso do símbolo aqui na minha mão. Eu vou invocar agora Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, você morreu? Onde você está, Jorginho? Traz aqui o símbolo na minha mão pra mim contar essa história. Não, moço. Não, maracujá que eu quero não, moço. Eu tô calmo. Apareceu o maracujá aqui na minha mão. Olha o tamanho do maracujá, moço. Cara, isso não é um maracujá, é uma jaca. E é um maracujá mesmo. Cara, tem nada a ver. Não, moço, eu não quero maracujá não, Jorge Tadeu. Essa mandinga tem que funcionar aqui no canal. Eu quero é outra coisa, é o símbolo. Tá aqui a foto aqui atrás, mas eu quero o símbolo na minha mão. O símbolo na minha mão. Pra me contar essa história. Vamos lá? Faz aparecer aqui. Pronto. Apareceu aqui, ó. Essa aqui é a flor. A famosa flor de Jorge Tadeu. Aqui tem um espigãozinho aqui, ó. Ó, esse espigão aqui parece um órgão genital masculino. Esse espigão aqui é que foi responsável por toda a trama da novela. Mas esse fator repetiu desta feita na cidade de Nova Alvorada do Sul. Vamos conhecer a história agora. Olha só, a flor tá aqui na minha mão. Eu vou deixar ela aqui na minha mão para ir contando a história. Olha só, preste atenção. Na igrejinha Canela de Fogo, na cidade de Nova Alvorada do Sul, segundo o meu amigo Nengo Carvalho, um abraço, Nengo, estava acontecendo um problema sério e era um mistério. E ninguém revelava, revelação não tinha funcionamento. Irmão orava pra lá, orava pra cá. Mas estava acontecendo um fator muito sério na igreja. Era. Né? Não fica aí. Não fica aí. Madeira de dar em dor. E na hora da mandinga aqui, daqui do canal aqui, cara, eu pedi pra Jorge Tadeu
Jorge Tadeu fantasma, Jorge Tadeu por aqui, que deve ter um por aqui. Trazer pra mim a flor. Antes disso ele trouxe o maracujá. Um maracujá? Nada a ver, cara. Depois foi que ele entendeu, o fantasma entendeu e trouxe a flor na minha mão. A flor de Jorge Tadeu. É. Antúrio. O irmão Antúrio, ele tava fazendo uma coisa e parece que ninguém tava vendo, mas tava. Olha só. Ele começou a rufiar. Rufiar aqui da minha terra é tentar se aproximar das mulheres e dar cantada nas mulheres, tentar se encostar. Rufião aqui na minha terra, que na novela foi chamado de Jorge Tadeu. Eu tinha um tio que chamava de Boca Preta. Boca Preta. Aqui nessa cidade tá cheio de boca preta. Aqueles cidadãos que gostavam de cantar as mulheres alheias. É. Aquele que só respeita escorpião porque tem ferrão no traseiro. Passou daí no respeito. Tá. Fica na tua. Eu vou chegar na história. Olha só. E ele começou a rufiar umas irmãzinhas casadas ali na igreja, que Nengo não falou pra mim, o amigo Nengo, que igreja foi essa, o nome da igreja. Ele disse que era a Igreja Reteté de Jeová, conhecida na cidade como Igreja Canela de Fogo. Canela de Fogo, ó. Igreja apalpadora de cabeça de anão, aí ó. Palpando cabeça de anão, laxúria na lavachai, querebe de covenai. Tem uns que é assim, né? Tem uns que eles ficam, ó, apalpando cabeça de anão. Tem uns que rebocam assim, ó. Ou então limpando vidro. Ei, lábia, na baixura, né, quebra. Tem uns que fazem assim, ó. Ó. Parecendo cavalo esquipando. Rapaz, não é brinquedo, não. E o irmão Anturiano, o Jorge Tadeu da igreja, começou a rufiar. Três irmãs casadas da igreja. 3. Por isso que eu coloquei o nome Jorge Tadeu. 3. Cantava uma na saída do culto. Pois que aquela ia embora, ele se aproximava da outra, cantava, e aí? Tá afim de emendar os bigodes, mas eu chegava pra outra e dizia, e aí, minha irmã? Tá afim de ir pro monte, mas eu? Monte dos Lençóis. Tá afim? Chegava pra outra. Rufião, esse tipo de irmão, de pessoa, que não consegue ver uma mulher. Não consegue ver um rabo de saia, como dizia também a minha avó. E ele começou a rufiar as 3 irmãs da igreja. Resumindo, as 3 irmãs, todas 3, tinham seus maridos ali. E começou. Rufia uma, rufia outra, rufia uma, rufia outra. Uma conseguiu cair nas garras dele, segundo que chegou pra mim. Mas as outras 2 estavam esperando uma oportunidade para falar pros maridos. Isso tudo é na igreja, isso acontece tudo na igreja. Os deuses não revelam nada. Os anjos, nessas horas, eles ficam fofocando uns com os outros. Arcanjo Miguel com o anjo Gabriel com os querubins com os serafins. Parece que eles gostam, né, da coisa. Eu tô falando isso, não tô dizendo que existe não, gente. Eu tô enchendo o saco aqui. Eu tô brincando aqui porque eu não acredito nessas coisas. Nunca existiu essas coisas, deixando claro. Nunca existiu.
tudo isso aí é produto mental, eu sempre digo aqui. Sempre digo aqui, nunca existiu. Dentro de igreja, Garanhão existe muito. Jorge Tadeu existe muito. Irmãzinha do Reteté, do Fogo Puro, que tem fogo em tudo quanto é canto, também existe. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem fofoqueiro? Tem. Tem fuxiqueiro? Tem. Tem enganador? Tem. Tem mentiroso? Tem. Quem mais tem ali é mentiroso. Tem Deus? Não. Tem anjo? Ei. Tem demônio? Que nada. Tem gente nessas igrejas aí que, se existisse demônio, os demônios corriam dessas pessoas. Que ao invés do demônio entrar em um e ele ficar endemoniado, é ele que entraria no demônio e o demônio sairia endemoniado. Se existisse. Mas não existe. Mas o restante tudo existe nessas igrejas, na sua maioria. Tô falando com algumas exceções, gente. E ele começou a rufiar as mulheres. Uma caiu nas garras dele. Vacilou, ele já tava beijando, abraçando. Obreiro da igreja. Obreiro da igreja. Que, segundo a história, ajudava o pastor da igreja nos afazeres. Diz que até na hora de preparar a ceia, a chamada ceia, ele ajudava também. Ajudava. Tudo. Ele era aquele obreiro bem prestativo na igreja. Prestativo até demais. Até demais. Enxergava até demais. Erro. Só que ele tinha cantado duas irmãs que tinham dois maridos que não eram crentes da igreja. Porque dentro dessas igrejas tem muitas mulheres que estão na igreja e os maridos não estão. Por exemplo, eu tenho uma que tá numa igreja e eu não tô. Eu não sei o que tá acontecendo lá, mas eu tô. Mas a daqui é uma pessoa muito séria. Mas se existe facilidade, se existe uma facilidade de existir rapidamente uma traição, e as pontinhas aparecerem do cidadão, igreja é o local, porque todo mundo confia em todo mundo na igreja. Não, na igreja ninguém trai, na igreja tá na presença de Deus, se trair, Deus revela. Olha o que aconteceu, esse crime que aconteceu. O crime que aconteceu, que eu contei a história aqui. Esse crime bárbaro que aconteceu. Que tristeza, aquele pai assassinar duas filhas lindas, 4 e 8 anos, por conta da traição da mulher. Quem era a mulher? Do Reteté de Jeová. E quem era o traidor? Também do Reteté de Jeová. Você vê que sempre envolve religião nisso. Ok. As duas mulheres que estavam sendo cantadas pelo... que a terceira ele conseguiu encostar. Que o marido não soube, mas foi saber depois. Mas duas das mulheres falaram pros esposos, pros maridos. Disseram, olha, fulano de tal, o Jorge Tadeu da igreja, o irmão Anturiano da igreja, tá cantando a gente o tempo todo. A gente tá tentando se sair, mas ele tá o tempo todo perturbando. Ou seja, os dois combinaram, os dois maridos das duas mulheres, o marido de um, o marido da outra, claro, e tiraram um dia de domingo, vamos pra igreja. A gente vai pra igreja hoje. Vai pra igreja, fulano, vai, a gente vai hoje, que a gente hoje na igreja a gente vai pegar um. Hoje o fogo vai cair na igreja, vai. O marido foi. Olha só. E levou um pedacinho de pau, desse tamanho assim. A história chegou pra mim. Um pedacinho de pau assim. O outro, segundo a história que chegou pra mim, levou um pedaço de mangueirinha assim, ó. Aquela mangueira de que o pessoal coloca em carro, motor de carro, mangueirazinha preta, aquela mangueira preta de borracha. Ei, mangueira que dói, aquela mangueira de borracha assim, tamanho de um cacetete, pequenininha, e colocou
escondeu ali. O outro disse, não, vou levar um taquinho de pau, vou levar um pedacinho de madeira, e foram pra igreja. Nada de revelação. Disse, na saída do culto, as mulheres só na saída do culto pode observar que ele encosta. Ele encosta em uma e encosta na outra. E o irmão Jorge Tadeu... Eu gosto de contar essas histórias, viu? O pessoal gosta porque eu conto com graça. Terminou o culto e ele saiu. Foi saindo devagarzinho, encostou na irmã. E disse, agora que eu vou lançar o veneno de Jorge Tadeu. Aí chegou essa irmã, que tal? Ela disse, oxe, daqui a pouco. Ai, pensou que ela tinha dado trela pra ele. Ele ficou ali relaxado e os homens de lá observando. Ele disse, daqui a pouco ele chega na outra. E demorou um pouco ele encostou na outra. E a irmã, tem jeito? Tem. Bom, essas coisas acontecem. Os dois maridos encostaram. Disse, meu amigo, você, né? É você que tá com o espírito de Jorge Tadeu aqui na igreja, né? Eu? E quem é? Você tá cantando as nossas mulheres, né? Eu não, disse não. E eu vi dizer que é um demônio chamado Demônio de Jorge Tadeu, a mandinga de Jorge Tadeu. Aí ele ficou logo azul, amarelo, vermelho, quando ele viu que os dois homens, um pedaço de pau e o outro com um pedaço de mangueira. E um olhou pro outro, falou, vamos tirar esse demônio? Vamos. E o irmão pegou, meu irmão, um pedaço de madeira e deu umas 3, assim, por cima dele. E ele saiu, pé aqui, pegaria o outro com a mangueira e deu logo umas 5 chulapadas. Meu amigo foi parar no hospital, meu amigo. Ele deu sorte porque o cidadão do pedaço de pau não bateu na cabeça dele. Bateu no meio das costas. Deu umas 3 no meio das costas, assim, ó. Pá! O outro pegou a madeira de borracha e o demônio Jorge Tadeu saiu na hora, meu. Saiu na hora. Pá! Foi bater, meu amigo, mas cuspiu sangue. Antônio, você está fazendo apologia aqui à violência? Não. Não estou contando a história. Eu sou contra qualquer tipo de violência, mas ele mereceu ter um corretivo? Mereceu. Pois é, meu irmão. Esse irmão da cidade de Nova Alvorada do Sul saiu dessa igreja e, segundo o que chegou pra mim, pegou a malinha dele quando ele saiu do hospital, todo quebrado. Pegou a malinha dele, pegou a mochilinha dele, a biblinha dele, pegou a fé dele, o fogo dele, a flor dele de Jorge Tadeu e capou o gato, meu amigo. Deu linha na pipa, sumiu. E segundo o que chegou pra mim, o que o Nengo, meu amigo Nengo, mandou pra mim, diz que ele tá aqui pelas mediações da Bahia. Porque a família dele, a família por parte de pai e de mãe, moram aqui na Bahia. Diz que ele é baiano. Então, esse vídeo justamente é um alerta total. Você que tá na igreja, que tem tua mulher, cuidado, que a mandinga de Jorge Tadeu pode acontecer, meu amigo. Tem. Quando você tá em casa, tua mulher tá na igreja, cuidado, viu? Jorge Tadeu tá na igreja, anjo não tem não. Deus não tem não. Demônio não tem não, mas Jorge Tadeu tem muito, viu? E segundo a história, ele sumiu. Pegou a mochilinha dele quando ele saiu do hospital, todo quebrado. Todo quebrado. Diz que o irmão que deu umas borrachadas nele ficou a marca, fez uma tatuagem, umas 2 ou 3 tatuagens no meio das costas. E ele sumiu aqui pro lado da Bahia, com a Bíblia debaixo do braço. Diz que é desse tipo de irmão de ó. Diz que ele chega na igreja e o pau quebra na casa de Noca. Mas de olho nas mulheres alheias. Então, para finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês.
Gente, a gente brinca, a gente dá risada, mas é sério. Eu não faço nenhuma apologia aqui à violência. Mas dentro de igreja acontece todas essas coisas. Sabe por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas confiam demais e acreditam demais nas fantasias, nos deuses. Enquanto você, meu amigo, tô falando de homem agora dentro de igreja, de obreiro dentro de igreja, que desce a ripa na gente aqui, enquanto você tá dentro da tua igreja com o olho fechado, alguém tá de olho na tua mulher. Enquanto a mulher tá de olho fechado, a irmãzinha do reteté de Jeová do fogo puro, a outra irmãzinha tá de olho no teu marido. Porque é isso que acontece, porque os deuses não estão em igreja. Anjo não, mas essas coisas estão nas igrejas. Não, é o que mais você vai encontrar nas igrejas são essas coisas. Nessa igreja tem Jorge Tadeu, tem Maria Tadeu, tem tudo que possa imaginar, menos anjo, menos deuses. Dentro de igreja eu falei no início aqui, tem enganador, tem mentiroso, tem fofoqueiro, tem fuxiqueiro. Que é assim que minha avó dizia, fuxiqueiro. Tem. Seria muito melhor você estar na sua casa, com sua família, viver tua vida. Tu quer ter tua crença? Normal. Quer acreditar na tua lenda? Acredite. Mas não precisa você estar dentro de uma igreja. Cara, eu passei 25 anos dentro de igreja, cara. Deixei de viver 25 anos. E aqui a gente estimula você a buscar informação para você não cair em tentação. Busque informação para não cair em tentação, porque senão Jorge Tadeu vai aparecer a mandinga e você acaba perecendo e deixa de viver. Então, esse vídeo foi mais um vídeo legal do canal Pilastra da Verdade, relatando mais uma história que chegou para mim. E essa história foi legal, acredito que você deu umas boas risadas, mas é alerta total. Busque informação e entenda que essas coisas são engano. Não existe Deus em lugar nenhum. Se os deuses existissem, essas coisas não aconteceriam. Jamais. Por que acontecem? Porque os deuses não existem. E essas pessoas que estão dentro da igreja, de olho na mulher do irmão ou no marido da irmã, não acreditam em nada não, moço. São pessoas que são ateus do mal. A verdade é essa, ateus do mal. E quando diz ateus, tem os ateus do bem. Somos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, respeitando todos. Mas dentro de igreja tem pessoas que não acreditam e querem aproveitar de quem acredita. Porque quem acredita, acredita mesmo em tudo. E tudo é demônio, tudo é Deus, tudo é isso, tudo é aquilo. É demônio que usa. Não se cuida não, fica aí. Se cuida não, fica aí. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas volto e volto com novos argumentos. Jorge, leve tua flor. Pronto. Sumiu. Pega e leve pra tu. E não volte mais aqui. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.